O tema agora é a importância da limpeza dos ambientes para a saúde e bem-estar. Olha que interessante isso aqui, hein? Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma boa higiene dos ambientes pode reduzir em até 40% a propagação de doenças infecciosas como gripe, Covid, né? Um tema muito falado na última década, resfriados. Ambientes limpos reduzem em 60% as crises alérgicas. Além disso, alguns estudos apontam que ambientes limpos e bem ventilados também podem contribuir para o aumento da produtividade e redução das faltas por doenças em até 50%. Tema interessantíssimo, né? Limpeza em casa, na empresa, em qualquer ambiente. O Bruno Leonardo Pitts, é especialista em limpeza, está com a gente aqui, representa uma empresa, inclusive, da nossa região, para fazer um bate-papo sobre isso. Bruno, bom dia, meu caro, tudo bem? Bem-vindo à PAN. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Feliz de estar aqui para falar de um tema tão importante como é a limpeza nos ambientes. Que interessante, né? Qual é a relação, Bruno, entre a limpeza dos ambientes e a prevenção de doenças, inclusive crises alérgicas, hein? A limpeza dos ambientes, ela é extremamente importante por isso, porque a limpeza vai muito além do que os olhos veem. Então, quando a gente limpa e não faz isso de forma eficiente, a gente está a olho nu entregando um ambiente limpo, mas ao que os olhos não veem, a gente está deixando micro-organismos e bactérias ali. E as pessoas que vão utilizar aquele local, elas podem pegar essas bactérias e às vezes transmitir até para outras pessoas. Então ela se torna até um paciente zero ali, né, de transmissão. E o que você falou, 50% das faltas, né, não planejadas das empresas, isso também está relacionado à produtividade, certo? Porque não só aumenta a percepção porque assim, um ambiente limpo, ele torna mais produtivo, na percepção. Então se a gente está aqui nessa sala hoje e ele está limpo, nós nos tornamos mais produtivos pela percepção da limpeza, mas também pela não percepção, porque no dia a dia, ele estando limpo, ele estando higienizado, ele evita que eu pegue gripes e doenças aqui dentro e evite faltas. Isso aumenta também a produtividade das empresas. Bruno, falando um pouco sobre esse tema aí, o que é a contaminação cruzada? Boa. Excelente pergunta. A contaminação cruzada é a transferência de micro-organismos de um setor para outro. E hoje vamos pensar no nosso dia a dia. Como que a gente pode pegar uma contaminação cruzada hoje no escritório, na indústria, dentro de casa? A profissional da limpeza, ou até às vezes a gente mesmo dentro de casa, fez a limpeza do banheiro. E o mesmo pano que a gente usou para fazer a limpeza do banheiro, a gente fez a limpeza do chão da sala. Ou do banheiro do escritório, e trouxe aquele pano, aquele rodo, né, ou aquele equipamento para o ambiente de trabalho. Eu estou transferindo aquele micro-organismo do banheiro para o ambiente de trabalho ou para a sala. Isso é contaminação cruzada. Isso pode acontecer também com as nossas mãos, né? Porque se eu coloco a mão numa superfície e ela está contaminada e eu contato a minha mão com outra superfície, eu também transferi esse micro-organismo para esse outro ambiente. Isso é contaminação cruzada. E é muito comum, né? A gente pegar às vezes um paninho, né, César? Vamos limpar aqui, aí depois leva para lá, vai para outra sala. As mulheres, homens, obviamente, né? O em paninho casa da também cozinha. Faz, né? O paninho da cozinha, ele circula, né? Ele circula, né? E aí o que se faz nesse caso? O ideal é trocar o pano, então, usar um para cada ambiente, sei lá? É trocar o pano, e o que torna realmente a limpeza segura não é só o produto utilizado, mas principalmente o processo na execução dessa limpeza. Trocar o pano, usar panos de diferentes cores, né? Isso pode auxiliar em evitar a contaminação cruzada, mas principalmente ter um processo de limpeza, um bom checklist, um passo a passo estruturado, certo? Para evitar que isso aconteça. Tá? E ter uma ordem, né? Começar sempre limpando das áreas menos contaminadas para as mais contaminadas. A gente, inclusive, está vendo algumas imagens, quem está com a gente no canal do YouTube, enfim, acompanhando ali no Jornal da Manhã Joinville, né? Lá é som, imagem, tudo ao mesmo tempo para você. Bruno, qual é a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização, hein?
Excelente pergunta, e eu até vou adicionar um termo, higienização também. Perfeito. Tá? Se me permitir. Claro. Limpeza é tirar a sujidade. Eu posso fazer isso através de uma limpeza seca ou uma limpeza úmida. Então, uma limpeza seca, pegar um pano e tirar o pó da mesa, certo? Ou uma limpeza úmida através de um detergente. O termo detergente, nós temos muito como detergente neutro de cozinha, mas ele significa o produto que limpa, né? Detergente é tudo que limpa. Desinfecção é o processo de matar os micro-organismos, certo? Higienização é quando eu faço os dois juntos. Então, quando eu limpo, passo um detergente e venho passar um desinfetante, eu higienizei aquela superfície. Se eu só passar o detergente, eu só limpei. Se eu só passar o desinfetante, eu só desinfetei. Se eu fizer os dois, eu higienizei. E a esterilização, ela é um nível muito superior, que a gente vai encontrar esse processo apenas dentro de hospitais daí, né? Através de produtos específicos, processos com autoclave. Então é só um processo dentro da área hospitalar mesmo. Bruno, a gente sabe que muitas famílias têm os pets em casa, não é? Qual é a atenção nesse sentido de limpeza que as pessoas têm que ter? Sempre fazer a remoção dos pelos, né? Porque pets soltam muitos pelos. Cuidar com os produtos utilizados também para não prejudicar os pets, né? Então, produtos não agressivos, cuidar com a fragrância do produto, e onde os pets fazem as suas necessidades, sempre manter aquele local higienizado, porque às vezes tem a toalhinha lá, o espaço, mas às vezes ele dá uma fugida e faz em outro lugar, então sempre fazer isso. E cuidar também com tapetes, né? Sempre manter tapetes, principalmente que tem muitos pelos ali, de forma limpa. Isso ajuda a evitar também essa contaminação cruzada. E para a saúde deles, realmente se preocupar com o produto utilizado. Usar um produto seguro, né? Com fichas técnicas, isso é muito importante para que não prejudique o bem-estar do pet. É para todos, né? Mas crianças que ainda estão de colo, no chão, estão sempre nesse ambiente, quase mesmo ambiente que os próprios pets. Exato. Você tem que cuidar também com as crianças de colo, né? Por causa de vias aéreas também. Então, produtos com odorização muito forte, às vezes não é nenhuma odorização de fragrância, mas é característica, né? Isso pode prejudicar vias aéreas, então tem que cuidar com isso. Ô Bruno, pra gente finalizar o seguinte, até vou trazer um relato pessoal aqui para nossos ouvintes. Quando eu estudava e morava em uma outra cidade, a gente conheceu uma senhora lá, que até o apelido dela era Dona Bactéria, porque ela passava álcool na maçaneta, tudo quanto é ambiente, assim, era quase uma neura do negócio, né? É preciso ter o equilíbrio também, né? Porque se a pessoa tiver essa sensação de que tudo está contaminado, talvez ela tenha dificuldade, né? No seu dia a dia, vai num ambiente público, não toca aqui, não cumprimenta as pessoas, enfim. Queria que comentasse um pouquinho sobre isso, sobre o bom senso, o equilíbrio, a necessidade da limpeza também, mas não virar aquela pessoa que, né? Opa, tudo aqui é contaminado, não vou nem tocar no César aqui porque pode me passar algo, enfim, né? É importante isso também, né? Claro, com certeza. Até porque todo excesso é ruim, certo, né? Seja o excesso de zelo, o excesso de falta de cuidado, todo excesso é ruim. Como evitar isso? É ter um bom processo, né? Nós estamos aqui, saí, eu passo um álcool nas mãos, voltei, também o ideal, mas não necessariamente precisa estar ali o tempo todo fazendo essa, como você mesmo falou, essa neura, né? Então trabalhar, você ter um bom processo. Antes de almoçar, lavar as mãos, após o almoço também, antes de utilizar o banheiro também é importante, porque a gente chegou naquele banheiro com as mãos contaminadas, então antes de fazer uma necessidade é importante fazer também essa higiene das mãos. Após também, e pasmem, tem muitas pessoas que acabam não fazendo a higiene das mãos após, né? Então ter esse equilíbrio e esse bom processo, saber as horas de higienizar a superfície, saber as horas de higienizar as mãos, evita que a gente também fique nessas neuras. Perfeito. É um bom senso e equilíbrio e saber que tem informação, né, Marcos e Bruno? E também produtos que facilitam, né, o dia a dia hoje. Exato. E posso deixar uma mensagem final? Claro, por favor. Então, pessoal que está nos ouvindo, nunca esqueçam de higienizar as mãos, porque a higiene das mãos pode reduzir em até 70% a contaminação por vírus e bactérias. Tá? Então, sempre higienizem as mãos. Antes de entrar no trabalho, após sair, antes de ir no banheiro, após ir no banheiro, antes de almoçar, após almoçar.
Então a higiene das mãos, ela é o ponto crucial aí de redução de doenças. Perfeito. Bruno Leonardo Pizzi, é isso a pronúncia? Isso mesmo. Especialista em limpeza. Bruno, obrigado pelo bate-papo. Você deu uma aula pra gente aqui, né? Pra dona de casa, pro dono de casa, pras famílias, pra todos nós, não só em casa, na empresa, em qualquer ambiente, pra gente Nos ter carros esses também. nos carros, onde quer que esteja, né? Valeu, Bruno, obrigado. Boa quinta-feira e até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado e boa quinta-feira para vocês também.